Estamos hoje aqui para falar da situação do nosso país e do mundo, da situação da região do Algarve, dos problemas que atingem os trabalhadores e as populações e também das opções políticas do atual governo do PSD e CDS e das soluções políticas que têm sido apresentadas pelo nosso partido para a resolução dos problemas. Falar destes problemas significa, antes de mais, olhar para a realidade concreta, para aquilo que as pessoas vivem todos os dias, para aquilo que sentem quando chegam ao fim do mês, quando procuram uma casa, quando precisam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, quando procuram um emprego com direitos ou quando olham para o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Podíamos dizer que o Primeiro-Ministro ainda aqui há dias fez uma intervenção aqui onde se esqueceu da realidade da vida do país e das populações. Aqui fez mais um exercício de propaganda, aliás, uma marca da sua governação. Fala muito e muitas vezes ao lado da realidade. Vivemos um período marcado por profundas contradições. De um lado, temos uma economia em que se acumulam lucros elevados em determinados setores e empresas, e do outro, temos trabalhadores que continuam a enfrentar salários insuficientes, precariedade, horários desregulados e dificuldades crescentes em assegurar umas condições de vida digna. Temos riqueza produzida no país, mas continuamos a assistir a uma distribuição profundamente desigual dessa riqueza. E esta realidade não é uma coisa abstrata. Sente-se em cada casa, em cada local de trabalho, em cada bairro. Os grupos económicos contam com o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal e com o PS para defender os seus interesses. Estas são as forças que lhe garantem uma política que põe em primeiro lugar os interesses dos mais poderosos contra os interesses dos mais desfavorecidos. No Algarve são bem visíveis essas opções políticas. E onde essa contradição entre a criação da riqueza e a vida de cada um assumem características próprias. É uma região apresentada muitas vezes como uma das principais zonas turísticas do país. Uma região de grande importância económica, com enorme capacidade de atração turística e com recursos naturais e humanos de enorme valor. Mas é também uma região onde a maioria dos trabalhadores vivem com baixos salários, onde a sazonalidade marca profundamente o emprego, onde existem dificuldades de acesso à habitação, onde os serviços públicos enfrentam limitações e onde as populações de muitos concelhos sentem que o crescimento económico quase nunca se traduz numa melhoria correspondente nas suas condições de vida. Num distrito com atividades económicas diversificadas, podemos dizer que por trás das estatísticas do turismo e por detrás das grandes obras e dos empreendimentos estão pessoas concretas que trabalham, produzem, asseguram serviços e mantêm a economia a funcionar. É precisamente por isso que a questão dos salários continua a ser central. Não é possível falar de desenvolvimento económico ignorando os rendimentos de quem trabalha. Não é possível falar de crescimento quando uma parte significativa dos trabalhadores continua a ter dificuldade para pagar a renda ou a prestação da casa, as contas da eletricidade e da água, a alimentação, o transporte e as despesas com os filhos. Não é possível considerar normal de que quem trabalha tenha de fazer contas permanentes para chegar ao fim do mês. A situação dos trabalhadores não se resolve apenas e através de declarações sobre a necessidade de aumentar a produtividade. É necessário discutir quem beneficia da riqueza criada e como são distribuídos os resultados do trabalho. É necessário discutir salários, contratação coletiva, estabilidade no emprego, horários de trabalho, direito ao descanso, condições de segurança e saúde no trabalho e pelo respeito dos direitos dos trabalhadores. Aqui importa destacar a experiência recente da luta dos trabalhadores contra o chamado pacote laboral. A derrota do pacote laboral constituiu uma importante demonstração da força que pode assumir a mobilização organizada dos trabalhadores. Depois de meses de resistência, protesto e luta, com uma participação significativa de amplas camadas de trabalhadores, em que foram determinantes os momentos de luta de mobilização nacional, as duas greves gerais, o resultado final, com a derrota do pacote laboral, o que demonstrou é que as alterações às leis laborais não são uma questão que diga apenas respeito ao Parlamento, como alguns defendiam,
nem é apenas uma alteração jurídica que possa ser decidida em qualquer gabinete. É uma questão que diz respeito diretamente à vida de milhões de trabalhadores. Trabalhadores que, independentemente das posições políticas de cada um, demonstraram uma enorme unidade na luta, demonstrando que quando os trabalhadores se organizam e participam na defesa dos seus direitos, podem influenciar o curso dos acontecimentos. A história do movimento operário português demonstra-o muitas vezes. Os direitos laborais que hoje existem não foram oferecidos espontaneamente. Foram conquistados através de décadas de organização, reivindicação e luta. É também por isso que a participação dos trabalhadores na vida sindical, na vida coletiva, continua a ter uma enorme importância. Num tempo em que se procura muitas vezes apresentar cada trabalhador isoladamente, como alguém que deve resolver individualmente os seus problemas, a organização coletiva mantém uma importância fundamental. Salários, horários, direitos, segurança no trabalho ou contratação coletiva não são apenas assuntos individuais, são direitos coletivos conquistados pelos trabalhadores. Quando somos confrontados com uma tentativa de fazer crescer o individualismo, o medo, quando se procuram criar narrativas de inevitabilidade, do que tem que ser assim, o exemplo do pacote laboral e a luta dos trabalhadores e o seu resultado demonstra-nos que é possível abrir caminhos para outro rumo para o país. E com essa luta criam-se sentimentos de esperança e confiança que são necessários aproveitar para intensificar o combate à política direita e ao caminho que está a ser seguido. Vivemos uma situação nacional marcada pelo sistemático aumento do custo de vida, seja de bens essenciais como a alimentação, seja nos preços de energia e, em particular, os combustíveis. Sobem os preços da alimentação e dos medicamentos. Sobem sem controlo e sem medidas que permitam regular esses preços. Sobem os combustíveis, a eletricidade e o gás e dizem-nos que a culpa é do contexto internacional. Sobe a gasolina à segunda e anuncia-se que desce à terça, mas na verdade subiu para valores recorde. O gás de botija custa o dobro que em Espanha e aí o país abdica da sua soberania na produção de energia e compra assim cada vez mais caro. Este modelo de desenvolvimento, ou melhor, de atraso, não serve e é preciso derrotar. Enquanto as populações e os trabalhadores são diariamente confrontados com a falta de meios e recursos para satisfazer necessidades básicas, como as da alimentação ou da habitação, a banca comercial anuncia lucros conjuntos do primeiro semestre dos 5 maiores bancos a operar em Portugal de 2.519 milhões de euros, tendo 1.346 milhões, mais de metade, sido obtidos através de taxas e comissões bancárias que todos pagamos. E aí estão os novos aumentos das taxas de juros no crédito à habitação. Falar da situação social implica também falar da habitação. E talvez poucas questões demonstrem tão claramente as contradições do modelo desenvolvimento seguido. Aqui, por exemplo, uma região que recebe milhões de visitantes e onde existe uma forte atividade turística, enfrenta simultaneamente uma enorme dificuldade para garantir a habitação acessível a quem aqui trabalha. Há trabalhadores que vivem longe do seu local de trabalho porque não conseguem suportar os preços praticados nas zonas onde trabalham. Há jovens que adiam a saída de casa dos pais. Há famílias que dedicam uma parcela excessiva do seu rendimento à habitação. Há trabalhadores sazonais confrontados com dificuldades adicionais para encontrar alojamento. Há idosos que vivem com preocupação perante o aumento das despesas e a pressão das rendas. Não basta, portanto, construir mais. É preciso discutir para quem se constrói, a que preços se constrói e qual é a função social da habitação. Uma casa não pode ser vista apenas como um ativo financeiro ou como um instrumento de investimento. É, antes de tudo, o lugar onde as pessoas vivem. Esta questão é particularmente importante no Algarve, onde a pressão turística e imobiliária tem efeitos muito fortes. O turismo tem um peso económico inegável e não se trata de negar a sua importância. Trata-se de perguntar que turismo queremos, quem beneficia da riqueza gerada e em que condições ficam aqueles que aqui trabalham. A somar a estas dificuldades da habitação, o Governo tem já em marcha um novo pacote sobre o arrendamento, com o fim do controle de rendas entre contratos, acabando com o já hoje fraco instrumento
de limitação que ainda travava o aumento desenfreado das rendas. O Governo promove o aumento das cauções e dos pagamentos antecipados pelos inquilinos. Quando a crise na habitação se agrava cada vez mais e atinge níveis de emergência social, o Governo responde com a política neoliberal, proclama maior liberdade contratual às partes, como se as partes tivessem o mesmo poder negocial. As medidas enunciadas servem para abrir caminho a mais aumentos exorbitantes em contratos antigos, para dar ao senhorio o poder sem limites para impedir a renovação de contratos ou ainda para simplificar procedimentos na desocupação de imóveis, facilitando e acelerando ainda mais os despejos. Para o Governo, a especulação imobiliária é a solução e não o problema. O Governo age como se o principal problema da habitação em Portugal fossem os inquilinos. Para o PCP é claro, é preciso, entre outras medidas, dar estabilidade aos contratos de arrendamento, assegurando um mínimo de 10 anos para a sua duração, regular os valores das rendas, fazer baixar os juros e eliminar as comissões bancárias, reduzindo o valor das prestações e investir na disponibilização de habitação pública. A mesma reflexão deve ser feita sobre os serviços públicos. No Algarve, as populações conhecem bem os problemas relacionados com o acesso à saúde. Conhecem as dificuldades, as distâncias e os tempos de espera e a necessidade de reforçar profissionais e meios. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista fundamental e o seu futuro interessa a todos, independentemente da profissão, da idade ou da condição social. Quando um trabalhador precisa de faltar ao trabalho para acompanhar um familiar a uma consulta distante, quando um idoso tem dificuldades em deslocar-se para receber cuidados, quando uma família enfrenta meses de espera ou quando os profissionais de saúde trabalham sob pressão, estamos sobre problemas concretos que não podem ser reduzidos a números. Quando a opção é adiar a resposta aos cuidados necessários, quando a resposta é a criação de condições para a privatização dos cuidados de saúde, nomeadamente com a criação das unidades de saúde modelo C ou o hospital, a promessa do hospital aqui do Algarve em modelo PPP, que tem como primado da sua existência o lucro, logo percebemos que os problemas com que hoje as populações desta região estão confrontados não encontram nestas opções do Governo as respostas necessárias. Quando as opções são contrárias à eficácia, elas têm um objetivo: criar condições para desmantelar, para privatizar e destruir direitos. Para lá do ataque ao SNS, temos também esta anunciada alteração da estrutura e funcionamento da rede de emergência médica, em particular o INEM. As alterações agora produzidas, cuja concretização está em curso, suscitam grandes preocupações com o futuro do INEM e do socorro urgente e de emergência no nosso país. As repetidas situações de falta de resposta atempada, um pouco por todo o país, por vezes com graves consequências, não serão resolvidas com um sistema integrado de emergência médica fragmentado, parcialmente privatizado e em que o INEM enfraqueça o seu papel determinante. Para o partido, a solução para os problemas do INEM é o reforço dos seus meios, a valorização dos seus profissionais, o investimento nos seus equipamentos e a manutenção do seu papel central na área de socorro e emergência. Para o PCP, a solução para melhorar a resposta do SNS passa pela melhoria das condições de trabalho dos seus profissionais, nas carreiras e nos salários, no investimento nas infraestruturas necessárias, no investimento nos meios de diagnóstico, numa política de saúde preventiva. Também a escola pública enfrenta desafios. A educação é uma das principais ferramentas de um país que se quer desenvolvido. Um país que quer fixar população, atrair jovens e garantir futuro, precisa de escolas com condições, professores valorizados e escolas, também elas, modernizadas. Precisa de garantir que as crianças e jovens, independentemente da condição económica das famílias, têm acesso a uma educação de qualidade. Camaradas, o processo que decorre de final do ano letivo é um exemplo prático e evidente entre a propaganda do Governo e a realidade. O chamado processo dos exames nacionais põe à evidência as dificuldades criadas
com o desmantelamento da administração pública. Em agosto de 2025, o Governo apresentou a dita reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com destaque para uma alteração significativa na estrutura orgânica do Ministério, constituição de vários organismos e a dispensa de mais de 50% dos trabalhadores da administração educativa. O resultado está à vista. A situação provocada por estas opções demonstra igualmente a arrogância e o desprezo que o Governo tem sobre a vida dos jovens e das famílias. O Governo tem procurado escamotear as suas responsabilidades políticas, entrando num registro que procura passar culpas de uns para outros, com destaque para o Ministro da Educação, responsabilizando tudo e todos, desde a acusação de imprudência da marcação de férias por parte das famílias, ao problema dos agrafos, passando pelos professores que têm demonstrado um elevado sentido de responsabilidade, apesar das dificuldades que enfrentaram, e culminando agora esta cruzada contra a comunidade educativa com a decisão de realizar um inquérito às escolas em tom de ameaça. Um ministro que afirmava vezes sem conta que nenhum jovem seria prejudicado e os jovens a sentirem tantas ou mais vezes que o ministro fazia estas afirmações, a instabilidade e a incerteza quanto ao seu futuro. A poucas semanas do início do próximo ano letivo, o que se impõe é dar às escolas os meios que permitam ultrapassar os condicionalismos que as têm impedido de ir mais longe na melhoria das aprendizagens, nomeadamente a colocação dos professores em falta e a valorização dos professores, a melhoria das condições de trabalho, a redução do número de alunos por turma e essas medidas permitirão valorizar a escola pública no caminho para um país mais desenvolvido. Vem agora o Governo retomar uma linha em articulação com a União Europeia de ataque à segurança social. As pensões, os apoios sociais, os direitos associados à proteção social não devem, não podem ser encarados como despesas dispensáveis. São instrumentos de solidariedade coletiva e garantem uma resposta perante situações de desemprego, doença, velhice ou incapacidade e pobreza. O sistema público de segurança social está, ao contrário do que falsamente se pretende fazer crer, financeiramente sustentável e é uma rede coletiva de proteção que nenhum sistema privado conseguiria assegurar de forma universal, solidária e acessível. O Governo e o Grupo de Trabalho, ao pretenderem juntar as contas do sistema previdencial contributivo, o regime da Caixa Geral de Aposentações e o sistema de proteção social de cidadania não contributivo, instituições que não devem ser misturadas, uma vez que têm objetivos e características muito distintos, o que faz é manipular dados e esconder que a segurança social tem saldos positivos. Apresenta um saldo global que atingiu em dezembro de 2025 6.732 milhões de euros, ou seja, mais de 1.000 milhões de euros face ao período homólogo. Dados do Instituto de Gestão Financeira, não foram dados que nós tivéssemos inventado. Assim como escondem que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social atingiu em janeiro de 2026 42,3 mil milhões de euros, representando 14% do PIB nacional. O sistema previdencial, financiado sobretudo pelas contribuições dos trabalhadores e também das empresas, é o principal pilar financeiro da segurança social e é este volume gigantesco de recursos que o Governo pretende dar ao capital. O Governo PSD-CDS, com o apoio dos seus parceiros da política direita e em articulação com as orientações da União Europeia, quando apontam medidas de promoção de regimes complementares e o regime público de capitalização, estão a transferir riscos para os trabalhadores e a substituir solidariedade por individualismo. Num sistema privatizado, quem tem salários baixos recebe menos proteção. Quem tem carreiras precárias fica mais vulnerável. Quem não consegue pagar seguros fica desprotegido. Camaradas e amigos, há ainda uma dimensão que atravessa toda a intervenção política que travamos. Essa questão é a paz. Num momento e num período internacional marcado por guerras, conflitos
e aumento das despesas militares, a defesa da paz e da cooperação entre os povos assume uma importância particular. Vivemos um período marcado pela intensificação da confrontação imperialista, pela corrida aos armamentos, pela ingerência em assuntos internos de Estados soberanos, pela instrumentalização de conflitos, pelo desrespeito do direito internacional e pela tentativa de imposição de novas hegemonias mundiais. A guerra continua a marcar tragicamente a vida de milhões de seres humanos. Da Palestina ao Médio Oriente, da guerra na Ucrânia a múltiplos conflitos esquecidos em África, na Ásia e na América Latina, acumulam-se destruição, sofrimento, deslocações forçadas e perda de vidas humanas. Ao mesmo tempo, Cuba resiste, mesmo perante um bloqueio de décadas, mesmo perante novas ameaças de ingerência e tentativas de estabilização, a solidariedade demonstrada pelo povo cubano por todo o mundo exige da nossa parte uma solidariedade recíproca, que não limite esforços na afirmação da independência e soberania de Cuba, do seu povo e da sua luta. Uma solidariedade que denuncie, conteste o papel dos Estados Unidos na ofensiva contra Cuba. Camaradas e amigos, a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente continuam a ser utilizadas para aprofundar a escalada militarista, alimentar lucros da indústria armamentista e justificar novas ofensivas contra direitos sociais. Perante isto, as grandes potências imperialistas, a União Europeia e a NATO, mantêm cumplicidades, hipocrisias e silêncios inaceitáveis. O aumento dos preços da energia, dos combustíveis e de bens essenciais foi amplamente utilizado para intensificar a exploração, aumentar margens de lucro e justificar ataques aos direitos dos trabalhadores. Enquanto os povos pagam a fatura da guerra e da especulação, os grupos económicos ligados à energia, à indústria militar e às finanças têm ganhos colossais. Querem desviar recursos que fazem falta à saúde, à educação, à habitação, à segurança social, para alimentar a indústria da guerra. Portugal é pressionado para aumentar gastos militares, enquanto faltam médicos, professores, trabalhadores nos transportes, habitação pública e respostas sociais. A luta pela paz continua a ser inseparável da luta pelos direitos sociais, pela justiça e pelo progresso social. E é neste contexto que se compreende a importância que o PCP atribui à sua iniciativa política e à intervenção organizada. Na perspectiva do partido, reforçar a intervenção significa estar presente nos locais de trabalho, nas empresas, nos bairros, nas escolas e nas instituições. Significa procurar transformar problemas concretos em reivindicações e propostas políticas. Mas o essencial de uma intervenção política não está apenas na análise dos problemas. Está também na capacidade de identificar possibilidades de mudança e de abrir caminhos de ruptura. O caminho da ruptura e mudança com uma política submissa à União Europeia e ao imperialismo. Uma política que está aí de recuperação monopolista, com uma agenda retrógrada, neoliberal e antissocial, de ataque aos direitos, às liberdades democráticas e à Constituição da República Portuguesa. A ruptura e a mudança que trava o aumento do custo de vida, em particular dos preços dos alimentos, dos combustíveis e da habitação, que ponha fim ao ataque aos serviços públicos, a ruptura e mudança que resgata as nossas vidas de uma política que aprofunda a crise no acesso à habitação, essa política que trava a rede pública de creches e a resposta aos mais idosos. A ruptura e a mudança que rompa de vez com esta política desgraçada que acentua a contradição entre a satisfação dos interesses dos trabalhadores e do povo e o desenvolvimento do país. Essa política desgraçada que abre caminho às transferências de empresas nacionais para as mãos do capital estrangeiro, que abre caminho às privatizações como a da TAP ou das linhas da CP, às dezenas de velhas e novas PPP, à especulação imobiliária, à implementação de benefícios fiscais que favorecem os grupos económicos, à entrega de património do Estado e de outros meios públicos, garantindo ao capital rendas de milhares de milhões de euros. Não queremos, não precisamos desse Portugal nas mãos dos grupos económicos. Não precisamos dessa política direita reafirmada pelo Primeiro-Ministro. Não queremos, não precisamos desse plano de assalto aos recursos do país,
Não queremos, nem precisamos dessa agenda reacionária, de retrocesso, de submissão e exploração, essa agenda que partilha CDS, Chega, Iniciativa Liberal e da qual o Partido Socialista não se distancia. Quanto mais o país estiver nas mãos e ao serviço de uns poucos, mais será a exploração e pior ficarão as vidas de quem trabalha, de quem trabalhou uma vida inteira e da juventude. Queremos, precisamos e não abdicamos do país e das vidas a que temos direito. Queremos, precisamos e temos direito ao país dos salários, das pensões, dos serviços públicos, da soberania. Queremos e precisamos de um país de direitos, dignidade, tempo para viver, vida melhor para os trabalhadores, para os imprescindíveis, os que criam a riqueza, os que põem o país a funcionar. O país precisa de avanço e não de mais retrocesso. Precisa de uma política e uma alternativa patriótica e de esquerda. Cá está o PCP e todos os que a nós se queiram juntar para trilhar esse caminho de progresso. Cá está o PCP e todos os que a nós se queiram juntar para essa luta por uma vida melhor, pelo aumento dos salários, pela defesa dos serviços públicos, por um Portugal com outro rumo, com outro caminho. Há razões de confiança na luta dos trabalhadores, na capacidade das populações para defender o seu território e os seus direitos. Cada luta local, cada reivindicação dos trabalhadores, cada movimento em defesa de uma escola, de um centro de saúde, de uma estrada, de transportes públicos ou das melhores condições de vida, demonstra que essa participação e essa luta não desapareceu. Há razões de confiança na juventude, na sua capacidade de questionar, de organizar e de procurar respostas para os seus problemas. Também aqui é importante sublinhar esse papel da juventude. Os jovens enfrentam dificuldades específicas. Uma política de juventude, para a juventude, não pode limitar-se a campanhas ou declarações. Tem de garantir condições materiais para que os jovens possam trabalhar, estudar, constituir família e participar na vida do nosso país. Camaradas e amigos, o país não está condenado ao retrocesso social, à estagnação económica, ao subdesenvolvimento e à dependência externa. A confiança no futuro não pode significar ignorar as dificuldades. Pelo contrário, é precisamente porque existem dificuldades que é necessário discutir soluções, organizar respostas e participar. Vivemos tempos exigentes, mas tempos exigentes não significam tempos sem saída. A história demonstra que muitos dos direitos que hoje consideramos naturais foram conquistados em momentos em que também parecia difícil avançar. Por isso, olhar para o futuro existe reconhecer aquilo que foi conquistado e compreender que nenhuma conquista está garantida para sempre. A confiança constrói-se com a organização, com participação, com capacidade de intervenção e com a convicção de que essa realidade que hoje vivemos pode ser transformada. Há escolhas políticas, há conflitos de interesses, há diferentes caminhos possíveis e é nesse terreno que se trava a luta social e política. No Algarve e no país, os próximos tempos continuarão a colocar desafios. A resposta dependerá também da capacidade de cada trabalhador, de cada jovem, de cada reformado, de cada cidadão participar na vida coletiva. É uma razão para olhar para o futuro com confiança. Uma confiança que reconhece que a realidade não está escrita de uma vez por todas e uma confiança que encontra nessas lutas de hoje a possibilidade de construir as respostas de amanhã. Já aqui foi lembrado e eu queria reafirmar. Aproxima-se mais uma edição da nossa Festa do Avante. Uma realização que ocupa um lugar particular na vida política e cultural portuguesa. A Festa do Avante não é apenas um conjunto de espetáculos. É um espaço de cultura, de debate, de desporto, de convívio, de participação, um espaço construído ao longo de décadas. Para o PCP, constitui igualmente uma expressão da capacidade de organização dos seus militantes e dos seus simpatizantes. A edição deste ano terá uma importância particular por assinalar os 50 anos da Festa do Avante. Meio século é um período suficiente longo para que várias gerações tenham passado por aquele espaço. Para muitos, representa uma memória de juventude. Para outros, é uma realidade que conheceram já numa fase posterior. O elemento comum é a dimensão coletiva da construção da nossa festa.
A festa integra música, teatro, artes plásticas, cinema, literatura, gastronomia, desporto e debate político. Uma sociedade democrática precisa de espaços onde as pessoas possam discutir ideias, conhecer outras experiências e participar na vida coletiva. Vamos dar a conhecer a nossa festa. Vamos convencer cada camarada, convidar mais um amigo, um familiar, um colega de trabalho a participar, a viver esse ambiente de fraternidade e solidariedade que caracteriza a nossa festa. Os tempos são exigentes e é preciso e é possível um PCP mais forte. Eu diria mesmo, é indispensável um PCP mais forte. Indispensável porque é fundamental na luta pelos direitos dos trabalhadores. Indispensável porque é fundamental na defesa dos direitos públicos. Indispensável no combate à exploração. Indispensável na resistência ao avanço reacionário. Indispensável na defesa da paz e da soberania nacional. Indispensável na afirmação de uma alternativa patriótica e de esquerda. Mas sendo indispensável, o PCP precisa de facto ser mais forte. Mais forte organicamente, mais forte ideologicamente, mais forte na intervenção junto das massas, mais forte nas empresas e locais de trabalho, mais forte junto da juventude, mais forte nas freguesias, nos bairros, nas suas organizações, mais forte na capacidade de iniciativa política. Vamos, com confiança, construir o futuro a que temos direito, o país que queremos e que precisamos. Viva a Juventude Comunista Portuguesa! Viva o Partido Comunista Português! PCP! PCP! PCP!